Olá, tudo bem? As nossas boas-vindas aqui a todos os nossos articuladores e as nossas articuladoras da política de alfabetização do estado de Rondônia. Sejam muito bem-vindos a essa nossa 7ª aula. Viram como passa rápido? Hoje é a nossa 7ª aula do Articula Pro Alfa, a formação preparada pela equipe pedagógica da Coordenadoria de Articulação com os Municípios, do Programa da Política de Alfabetização do Estado de Rondônia, Pro Alfa Rondônia. Vocês estão vendo que imagem linda que a gente tem aqui atrás? E nessa imagem a gente já apresenta a nossa equipe aqui para vocês de formadoras, professora Elane Cristina, nossa formadora em gestão, eu, professora Ângela Aguiar, articuladora de gestão e formação do território de Rondônia, e a professora Cleide Sequeira. Mas nessa aula especificamente, desse momento agora, esse primeiro momento da nossa aula, estaremos juntas, eu e a professora Elane, tá certo? E aí, todos preparados? A gente vai fazer aqui com vocês alguns combinados dessa nossa aula. Como sempre, a gente faz esses combinados com vocês aqui. Por quê? Porque a gente sempre conta com vocês, com a interação de vocês para esse momento. Então, para que a gente tenha uma dinâmica de trabalho pautada na reflexão, na participação ativa e no diálogo constante durante a nossa formação, vamos fazer esses combinados? Mais uma vez? Então, a gente pede aqui que vocês reservem um momento da semana de vocês para acessar a plataforma e realizar as atividades. A gente tem muitas atividades realizadas e essa atividade de hoje é mais uma que já está disponível para vocês lá na plataforma. Registre lá suas reflexões e suas contribuições na nossa sala do Classroom. Compartilhe suas dúvidas e aprendizados nos canais de comunicação, seja lá nos nossos e-mails institucionais, no nosso canal de comunicação do WhatsApp também, para que a gente possa estar mantendo sempre o nosso vínculo formativo. Entre em contato conosco, conosco, formadoras do Articula Pro Alfa, traga suas sugestões para a gente melhorar o conteúdo, tire suas dúvidas, suas dificuldades de acesso. Eu acredito que vocês já estejam todos e todas acessando aí a nossa plataforma, de forma que a interação tem fluído e tem sido muito rica para esse processo que a gente está vivendo. Vou também passar aqui para vocês já a nossa pauta. A nossa pauta de hoje está uma pauta muito bacana, preparada com muito carinho para vocês. E como eu disse, a gente vai trabalhar dando uma sequência para o nosso plano de ação dos líderes escolares. Olha que interessante, a gente traz mais 3 dimensões para vocês aqui. Então, o que a gente vai trazer para vocês aqui? Nós estamos trabalhando hoje com as dimensões 7, 8 e 9. E dentro da nossa proposta de trabalho hoje, a professora Elane vai fazer essa abordagem aqui com vocês, trazendo algumas reflexões sobre esses pontos de pauta. Então, a gente vai compreender essas dimensões da liderança escolar, tá? Então, em seguida, a gente faz os encaminhamentos e faz o encerramento da nossa pauta formativa. Tudo bem para vocês? Quais são os nossos objetivos aqui com vocês? Então, a gente traz aqui 2 grandes objetivos para trabalhar. Primeiro, compreender a partir do estudo de caso, escolhendo uma estratégia de tutoria que nós entregamos para vocês lá na 5ª aula, lembram? Com as dimensões formação e supervisão da equipe, que é a nossa dimensão 7, gestão, a nossa dimensão 8 e articulação, a nossa dimensão 9. Como que essas dimensões se manifestam na prática de liderança escolar, identificando evidências, pontos de ancoragem, aspectos a fortalecer e ações a realizar. E para a gente começar, hoje a gente preparou aqui para vocês um momento que a gente vai ter música. Então a gente traz aqui um quarteto, 4 mulheres potentes. Então a gente traz a linguagem da arte, a linguagem da música para vocês. E aí eu gostaria que vocês apreciassem essa apresentação desse grupo musical.
Que maravilha! E aí? Música faz sempre muito bem para a alma, faz muito bem para a vida. Então, vocês tiveram aí a apresentação do grupo Céline Salon. Esse grupo, que é um grupo, um quarteto da Câmara de Hamburgo, Alemanha. Mulheres potentes, mulheres maravilhosas. O que a gente pode tirar de aprendizado desse vídeo? Hein, professora Elane? Depois, quando a professora Elane entrar aqui para fazer a fala dela, eu também quero ouvir qual foi a sensação, quais foram os sentidos que foram aguçados na professora Elane ao assistir esse vídeo. Quando a gente faz o nosso trabalho sozinhos, a gente pode até fazer bem feito. Mas quando a gente se junta, é como nessa música, como nessa apresentação desse grupo da Céline Salon. A gente faz muito melhor. Pensando isso no espaço da escola, pensem aí. A gente vai esperar a resposta de vocês lá na plataforma, tá certo? E também quando a gente fizer a nossa aula interativa. Então, nessa proposta que a gente traz aqui para vocês, a gente traz essas 4 mulheres que fundaram esse grupo, foi fundado aí por 2 dessas componentes aqui da equipe, no ano de 2002. E aí, nessa performance que elas fazem aí para a gente, elas nos mostram várias coisas. Elas aguçam os nossos sentidos, os nossos sentimentos. E quando a gente traz isso para a realidade da escola, o que a gente pode pensar, né? A gente pode pensar que o nosso trabalho precisa contemplar, principalmente, aquilo que de melhor as pessoas têm, que compõem a nossa equipe e que podem contribuir para o nosso trabalho. Olhem lá para o espaço da escola, esse espaço que a gente faz, que a gente procura fazer toda uma diferença lá com os nossos alunos da alfabetização, os nossos alunos do 1º ao 5º ano. Você gestor, você gestora, como é que você pensa esse espaço, como é que você pensa as pessoas, como é que você pensa na gestão e liderança dessas pessoas. Vocês viram que ali aquelas nossas musicistas, todas elas têm as suas habilidades, as suas competências, os seus conhecimentos e fazem muito bem o trabalho que elas fazem. As violinistas, a pianista, a violoncelista fazem, mas quando elas se juntam, a harmonia acontece. Então, faça também essa reflexão, leve esse material também. E se vocês quiserem conhecer mais do trabalho aqui, desse grupo maravilhoso, desse quarteto maravilhoso, podem acessar o vídeo no YouTube. Esse material vai estar disponível também lá na plataforma, vocês podem clicar e ter acesso a muitos outros vídeos das nossas performistas do dia de hoje aqui com vocês. Então, foi com muito carinho que nós preparamos. A professora Elane, depois ela vai falar um pouquinho, né, Elane? Sobre quais foram as impressões dela e quais são as aprendizagens que ela traz a partir desse material que nós trazemos aqui para vocês. Então, hoje, como eu falei para vocês, nós vamos estar trabalhando mais 3 dimensões do nosso Plano de Ação para Líderes Escolares, o PALI, que é uma ferramenta formativa e não avaliativa voltada ao desenvolvimento de competências de liderança do nosso gestor escolar. E a gente organizou aqui nessas aulas, nessas 3 últimas aulas, nós organizamos de 3 em 3 a partir do estudo de caso, como nós apresentamos lá no Objetivo para vocês. Então, hoje, nós vamos abordar aqui, a professora Elane vem abordar aqui a supervisão e formação da equipe. E aí, lembrem-se de considerar o estudo de caso. Então, todo o nosso olhar para hoje é o nosso estudo de caso lá da nossa 5ª aula, tá? Depois, ela vai trabalhar também a gestão e a articulação. Então, são dimensões importantíssimas que se entrelaçam com as demais que nós já estudamos aqui e que a todo momento a gente vai perceber que a liderança escolar ela precisa ter esse olhar. Então, eu convido aqui para fazer a sua fala, né, trazendo a compreensão dessas outras 3 dimensões da aula de hoje, a professora Elane Cristina, nossa formadora em gestão. Seja bem-vinda, Elane. Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, um prazer imenso estarmos mais uma vez reunidos, né? Ângela, mesmo que seja à distância, para falar e dar continuidade às dimensões, né, do PALI que começamos a estudar, né, desde o início, já estamos na 7ª aula do Articula, e a gente tem contato com algumas articuladoras do trabalho que elas têm feito, dos resultados maravilhosos que as escolas têm alcançado
ao longo desse processo. E dando continuidade, né, compreendendo as dimensões de liderança escolar, nós vemos aqui que nós já estudamos, né, todas aquelas dimensões e hoje nós vamos focar nas dimensões de liderança, a 7, que é formação da equipe, formação e supervisão da equipe, a gestão e a dimensão de articulação, ok? Então, vamos lá para a dimensão 7. Mas antes da gente focar na dimensão 7, vamos só relembrar aqui o nosso estudo de caso, dentro do contexto que nós estamos trabalhando, né? Dentro do contexto do estudo de caso, escolhendo uma estratégia de tutoria. Nós trouxemos aqui, por exemplo, algumas falas dos gestores e do gestor e do articulador que faz o acompanhamento. Então, trouxemos aqui alguns fragmentos. Quando o gestor fala que bom ver você, está acontecendo tanta coisa que nem sei por onde começar. Então, aqui nós percebemos que a diretora está muito sobrecarregada e ela não tem foco nas suas prioridades dentro da escola. Então, nesse momento, a secretária entra para dar um recado, alguém bate na porta, a supervisora precisa falar, um aluno que está precisando de ajuda e sempre, né, nesse momento, ela vai estar, não tem foco, ela não tem um planejamento ali naquele momento. Lembrando que esse estudo de caso, o acompanhamento com o articulador já está acontecendo há 5 meses. Então, a gente percebe que ela checa o celular, então ela não consegue se organizar, ela precisa encaminhar um e-mail, ou seja, ela não se organizou durante esse momento para poder estar com o gestor, né? Então, ela se sente sobrecarregada e ela não tem foco nas prioridades. E o papel do articulador, nesse momento, é conduzir para um diálogo reflexivo. Poxa, você já está conosco, né? A gente já está trabalhando há 5 meses e você ainda não conseguiu se organizar, não tem um plano, né? Junto com a sua equipe, que ela tem uma equipe e ela precisa delegar essas funções também para essa equipe. Então, né, ele falou assim, precisamos pensar sobre esses problemas. Se eles são importantes, se é urgente. Então, ela precisa saber diferenciar nesse momento, certo? Na segunda fala, ela diz assim, eu quero que toda escola seja coerente. Um colega sugeriu que eu levasse, né, alguns professores para visitar outras escolas com um forte ensino de alfabetização, que tem ótimos resultados, e juntos poderíamos chegar a um acordo sobre quais práticas queremos implementar. Ela até me passou o nome de 3 escolas. Então, o que essa gestora ela precisa, né, observar? Ela precisa ter reconhecimento, ela reconhece, na verdade. Ela reconhece, então, reconhecimento da falta de coerência nas práticas de alfabetização. Então, ela sabe que esse aqui é um momento que ela precisa fortalecer juntamente com a sua equipe. Então, ali há uma falta de coerência nas práticas de alfabetização. Por que não está conseguindo avançar? Quando a gente olha para aquele grupo, né, aquele quarteto, que ele está ali, um começa, o outro, né, cada um usa suas estratégias, mas percebe que no final, juntos, né, que a harmonia juntos, ela é bem melhor. Então, uma equipe gestora, ela precisa de sintonia, escuta, de confiança, e aí cada integrante ele traz a sua competência, mas o sucesso ele depende da harmonia do grupo. Então, quando a escola funciona como esse quarteto, unindo técnica, sensibilidade,
e propósito, o resultado é uma aprendizagem que encanta todo mundo, não é verdade? Então, o papel do articulador aqui, quando ele fala, eu posso ajudar você a desenvolver um plano estratégico que vai levar você a melhorar o foco. Então, quando ele elaboração de plano estratégico, né? Elaboração do plano estratégico e visitas a outras escolas. Isso pode contribuir muito para que a gestora ela tenha uma outra visão. Nossa, eu acho que eu estou no caminho, mas que caminho eu estou fazendo que eu não estou conseguindo ter um bom resultado? Então, às vezes, quando estamos fora do problema, a gente não consegue enxergar. E aí, nesse momento, a gente precisa de ajuda. Então, aqui, devo dizer que estou muito ansiosa para fazer isso dar certo e vou fazer o meu melhor para que isso aconteça. Então, a gente sabe que a diretora ela tem disposição para aprender e liderar, mas ela precisa ainda da necessidade, né, de um apoio, de uma ajuda, de visualizar realmente aonde ela precisa melhorar, ok? Então, visualizando aqui a nossa dimensão, a dimensão 7, que é formação e supervisão da equipe. A gente vai trabalhar aqui com vocês um pouquinho da evidências. Qual é essa evidência? A gestora reconhece a falta de coerência na prática docente. Então, abre-se a observar outras escolas e aprender. Então, olhando aqui as dimensões, dimensão de liderança, a gente sabe que na fala dela, só um momentinho, gente, passou aqui, passou demais. Então, olhando o diálogo entre o gestor e o articulador, a gente percebe dentro da formação e supervisão da equipe, na dimensão liderança, que aqui, no 7.1, é capaz de tomar decisões e lidar com as consequências. A gente observa que essa gestora ela se aproxima-se do padrão, certo? O líder demonstra disposição para tornar o comportamento que ele precisa atender esse padrão. O líder demonstra disposição para tomar decisões difíceis e lidar com as circunstâncias decorrentes. O líder emprega estratégias para implementar decisões difíceis e reflete sobre possíveis consequências e oportunidades decorrentes dessa decisão. Ou seja, nós sabemos que há momentos que o gestor, como líder, ele precisa tomar algumas decisões e devolver um professor, chamar para uma conversa mais séria, né, com a sua equipe. Então, essa dimensão a gente observa dentro da conversa, né, dentro do diálogo do gestor e do articulador, que ele aproxima-se do padrão. Então, são pontos que ele precisa ainda fortalecer, ele precisa melhorar, né? Valorizar a prática, né? Valorizar a prática reflexiva dentro da formação. Também ele aproxima-se do padrão. Então, o líder ele precisa criar um ambiente de incentivo aos membros da equipe para questionarem seus propósitos, pressupostos à luz da evidência. O líder ele cria rotinas que incentivam a prática reflexiva. Então, quando o gestor ele marca uma reunião de 15 minutos, de 20 minutos, que vai haver uma orientação ou uma formação, ele precisa fazer com que os seus liderados, eles saibam que aquela rotina vai acontecer. Então, ele precisa incentivar isso, porque ele é o líder, ele é o gestor. Ele precisa estar bem certo
das suas competências dentro da escola. Define um sistema de expectativas claras. Também, ele precisa de ajuda quando ele fala, né? Eu não sei como fazer, você me ajuda? Então, quando ele se dispõe a isso, né, ele está aproximando do padrão, porque ele se reconhece que ele precisa de ajuda. Então, o líder ele estabelece expectativas de desempenho e comportamento para a equipe. Tá? E os alunos que sejam coerentes com as práticas efetivas e o foco na aprendizagem. Então, esse padrão aqui, ele precisa também atender. É claro que quando vocês vão estar estudando com o gestor essa dimensão, ele vai responder para você, né? Você pode até ler com o gestor, falando, nossa, isso aí realmente, eu sei disso, mas só que eu preciso fortalecer esse ponto, né, como líder, como gestor na escola. Então, eu não atendo esse padrão, eu preciso melhorar, ou seja, ele está próximo do padrão, até porque ele se reconhece que ele precisa avançar nessa proposta. Ok? O líder checa com frequência se todos entendem suas expectativas. Precisamos ser bem claros para que ele possa entender, os seus liderados possam entender quais são as demandas que eles precisam alcançar ali dentro da escola, né? E o gestor, ele está ali exatamente para isso, porque ele precisa direcionar o trabalho, mas ele precisa também entender que os seus liderados estão entendendo o que foi proposto para eles, certo? Cultiva um sistema de avaliação. Também ele se aproxima-se do padrão. Então, aqui nós vimos que ele precisa fortalecer. O líder cria rotinas, então ele precisa de uma rotina, já que ele não consegue atender, ficar ali com o articulador naquele momento para fazer o seu estudo, naquele momento de estudo que foi designar, não, você vem toda quinta-feira aqui para a escola, nós vamos ficar aqui das 8 às 10, mas ele não consegue, porque é um gás que acaba, é um aluno que, né, e a supervisora e a vice-gestora, né, não consegue resolver isso sozinho. Também ela precisa criar essa rotina, não só para esse momento, mas para o dia a dia. Precisa ter, já até falamos sobre isso, né, sobre a questão das rotinas. O líder organiza um ambiente para que a equipe assuma responsabilidades, que a gente acabou de falar, né? Então, assim, a equipe ela precisa saber quais são as suas contribuições, quais são os seus afazeres. Porque quando nós sabemos o que a gente tem que fazer, quando a gente se organiza, quando nós temos a nossa agenda, né? Como a professora Ângela, ela sempre fala, a gente tem que ter a nossa agenda organizada do dia a dia, para a gente saber o que a gente vai fazer, para que o nosso dia ele seja produtivo. Tá? O líder usa sistematicamente observações para identificar áreas que necessitam de melhoria. Então, sistematicamente. Lembra quando nós falamos, né, sobre a caminhada pedagógica? A caminhada pedagógica ela não precisa ser só não, vou iniciar o Articula e hoje eu vou lá fazer a caminhada pedagógica. Não, essa caminhada pedagógica ela pode, dependendo da rotina que ela pode ser todos os dias. Aí o gestor chega na escola, já vai lá na cozinha, vê se está tudo ok, nas salas de aula, se as salas estão limpas para receber os alunos, né? Então, eles precisam se organizar nesse sentido, na sua rotina. E o líder usa tutoria com a equipe com foco na sala de aula. Então, o que o gestor ele aprende na tutoria, ele pode usar a sua liderança para também dar essas oportunidades, né, que também os professores, os seus liderados, criem também suas rotinas.
Enfim, aqui observa a sua equipe e identifica necessidades. Ele também aproxima-se do padrão, certo? Por quê? O líder ele possui rotinas para identificar oportunidades de aprendizagem para a equipe e a partir de observações e feedback. O líder oferece oportunidades de formação dentro da própria escola ou acionando técnicos de apoio específico. Então, o gestor ele tem as suas secretarias, tem a CEMED, tem a SEDUC, para que eles também, eu não consigo alguém aqui da escola, mas eu posso trazer alguém de fora para que possa ajudar o gestor nas formações, certo? E o líder faz uma análise multidimensional para atender os fatores por trás das práticas de seus professores. Então, vamos, dentro dessas dimensões, o que o gestor ele precisa, que nós observamos, né, observamos dentro da dimensão formação e supervisão da equipe, nós observamos aqui os pontos de ancoragem, que são a disposição para aprender e buscar apoio, como nós vimos aqui, certo? Ela sabe que ela precisa ter nós sabemos que ela já tem essa disposição para buscar e aprender, certo? Que os pontos a fortalecer a partir da leitura das dimensões de liderança, ela sabe que ela identificou, né? A gente espera que ela identifique ali dentro daquele estudo, planejar formações e práticas reflexivas. Então, ela precisa fortalecer esses pontos com a sua equipe. E também as ações a realizar, que pode ser a partir do que vocês discutiram, vocês ali podem colocar junto, até o articulador também pode dar essa sugestão, onde ele vai criar rotina de observações e devolutivas. Não é somente eu ir lá e observar e ficar para mim as informações. É claro que o gestor vai pegar essas informações, né, junto com o seu articulador, caso precise, dentro do seu plano de ação, criar uma rotina de observação. Como eu falei para vocês, a caminhada pedagógica ela não é só no primeiro dia. A caminhada pedagógica ela é constante, conforme o planejamento do gestor. E o que ele também vai aprender? Que ele precisa observar ali, né? Dando as devolutivas e envolvendo a sua equipe nas metas que a escola precisa alcançar, ok? Partindo aqui para a dimensão 8, também nós temos aqui a evidência. A gestora é constantemente interrompida e ela perde o foco. Porque faltou organização, faltou o planejamento, a rotina. E aí você vai observar, olha... Perdão, gente. Na dimensão de liderança, nós temos 3 pontos aqui da gestão. Eu gostaria até da contribuição da professora Ângela também um pouquinho nesse momento. No 8.1, é coerente na administração do tempo em relação às prioridades. A gente já viu também, olhando a fala, né, que ela também se aproxima. Então, ela precisa se identificar aqui, né, olhar. Então, observamos aqui o comportamento que ela precisa atender. O líder estabelece claramente as prioridades e os objetivos diários. A gente já sabe que quando todo momento ela é interrompida, alguém entra na sala e bate, então a gente sabe que ela não tem, né, os objetivos ali diários, ela não tem uma rotina diária. O líder faz a distinção entre interrupções que são importantes, urgentes ou que representam distrações. Então, aqui também observamos durante a fala das duas
que a gestora ela não tem ela não consegue distinguir o que é importante, né? O que é importante, o que é urgente. Ela define objetos claros e planos coerentes para projetos complexos. Também ela aproxima-se do padrão. O líder faz o planejamento dos projetos com definição clara de metas e responsabilidades e prazos. Então, quando a gestora, né, ela fala que os professores precisam fortalecer a questão da alfabetização, ela não tem esse plano, ela não tem esse plano na sua escola, dentro das suas metas. E no 8.3, a gente tem aqui, administra os recursos para concluir os projetos. A gestora também se aproxima do padrão. Ela precisa identificar, né, esses pontos que ela precisa melhorar. Então, o líder ele seleciona estrategicamente os recursos para atingir os objetivos do projeto e cumprir os prazos. O líder estabelece uma comunicação regular com os participantes do projeto conforme necessário e dar-lhe apoio. Nesse sentido, pessoal, do que a professora Elaine está colocando e pede a nossa contribuição aqui, né, Elaine? O que a gente percebe aqui na dimensão 8, professora Elaine? A gente percebe a necessidade dessa liderança, que é a liderança que a gente tem lá no nosso estudo de caso, de ela fazer essa gestão estratégica, né, do trabalho que ela vai desenvolver com a equipe. Então, ela precisa estabelecer prioridades e objetivos diariamente para o trabalho. Então, como é que eu faço isso? Então, nas evidências que vocês observam aí, vocês veem aqui que qual é o nosso papel enquanto tutor, né? O tutor faz o seguinte: não seria melhor você delegar algumas tarefas? Tem algumas tarefas que você pode passar para a sua equipe, em vez de você estar fazendo esse trabalho? Então, é esse cuidado que aí, por isso que o plano, ele é um plano para quê, Elaine? É um plano para avaliar, né? Ele vai fazer a avaliação do trabalho dele e, a partir daí, fazer as intervenções do seu trabalho. Obrigada, professora Ângela. Então, aqui na dimensão 8, a gente traz como ponto de ancoragem para essa gestora o reconhecimento da importância da alfabetização. Considerando aqui, pessoal, que nós estamos trabalhando com um gestor, né? Um estudo de caso, é uma situação hipotética de o trabalho realizado pela articulação regional e municipal da política de alfabetização numa escola que atende crianças do 1º ao 5º ano. Qual é o nosso foco? A alfabetização. Qual é o ponto que nós percebemos que precisa ser fortalecido dentro do plano de ação desse gestor? A administração do tempo, o foco no pedagógico, o foco na aprendizagem dos nossos alunos, e esse foco não pode ser apenas do gestor, mas precisa começar por esse gestor. Quais são as ações que são propostas para serem realizadas, professora Elaine? Definir cronograma com revisões e delegar tarefas não essenciais. Então, tem tarefas dentro dessa rotina diária da escola que eu, enquanto gestora, sou eu quem devo fazer. Isso mesmo. Mas tem tarefas, Elaine, que eu posso delegar. Que eu devo delegar. Porque aí eu também crio aquilo que você já disse em aulas anteriores nossas. Como é que eu crio o pertencimento da minha equipe se eu não faço esse trabalho de trazer a minha equipe para aquilo que a rotina do nosso trabalho exige de nós? Então, assim, se eu não delegar, pessoal, eu fico sobrecarregada. E ficando sobrecarregada, eu não consigo ter foco no pedagógico, que é o nosso principal objetivo dentro do espaço da escola. Ok, Ângela, obrigada pela contribuição. Vamos dando continuidade aqui para a nossa dimensão 9, que é a dimensão articulação. Dentro da nossa evidência, da conversa, né, do estudo de caso, a gestora ela aceita, né, visitar outras escolas e dialogar com outros pares. Por quê? Porque é através da experiência de outras pessoas que também podemos fortalecer o nosso trabalho. Então, por que na escola
na escola A, está acontecendo o processo de alfabetização, eles estão tendo sucesso e a nossa escola está fazendo a mesma coisa, mas nós não estamos alcançando as metas. O que está faltando ali? Então, o que precisa? Dentro dessa dimensão articulação, a gestora ela precisa identificar se ela trabalha aqui, ó, escola, família e comunidade. Então, será que ela está colocando, né? Então, quando a gente fala, o líder promove espaço de articulação entre as instituições, os familiares dos estudantes, né, buscando superar barreiras na relação família e escola. Então, ela pode observar ali que ela aproxima-se desse referencial, mas que ainda ela precisa fortalecer, né? Quando eu falo, né, ou dentro aqui nos comportamentos do padrão, o líder promove encontros, reuniões e espaços de discussão, ou essas discussões são apenas informações, é só um momento ali que eu vou só falar, mas eu não vou ter aquele momento também, o feedback, aquele momento reflexivo, se eu sei que o que eu estou conversando ali com os pais, com as famílias, com a comunidade escolar, ela está sendo realmente tendo uma reflexão, né, com os familiares dos estudantes para que eles contribuam com o processo de formação de seus filhos. Isso não acontece somente nas reuniões de pais, tá? Mas da forma que a gestora ela organiza o seu plano, ela pode fazer esse atendimento. O líder promove encontros de aproximação entre família e escola. De que forma ela, né, está trazendo a família para dentro da escola? Que eles possam também contribuir e construir uma relação de cooperação mútua, juntos, certo? O líder, ele identifica que ele precisa identificar também que ele potencializa a apropriação do espaço escolar pela comunidade através de ações, projetos, programas, encorajando essas famílias a contribuírem com seus saberes e potencialidades. Um momento muito importante são os projetos que acontecem na escola, né? Da festa da família, os jogos escolares, as aberturas. É muito importante quando a gente faz no dia da abertura, a gente convida, né? Vai um convite especial para a família, vai um convite especial para os pais. Então, a família precisa ela estar inserida na escola. Na dimensão 9.2, articulação com outros agentes educativos e instituições. Tem escolas que têm parcerias, né, com algumas outras instituições, que eles vão ali, o Detran também, o próprio Tribunal de Justiça, fazendo atividades com os nossos alunos, mostrando para eles, né, como é que é importante a questão das profissões ali. Então, o gestor, ele também aqui, ele precisa, aproxima-se do referencial. O líder compreende a importância dessa relação das instituições com os demais equipamentos públicos e instituições do entorno da escola. O líder, ele busca construir uma rede de relações e de ações com os equipamentos, instituições existentes no território, objetivando ampliar as oportunidades educativas dos estudantes. Aqui na dimensão 9.3, a articulação intersetorial. Ela também vem se aproximar do padrão, do referencial. Dentro do comportamento que ela precisa observar, o líder ele busca informações importantes sobre os estudantes e famílias junto aos outros equipamentos públicos e instituições que fazem o atendimento aos nossos estudantes e familiares. O líder ele oportuniza espaços de discussão e articulação de outros agentes educativos com a equipe de educação da instituição. O líder ele garante a execução de ações intersetoriais desenvolvidas na instituição, oportunizada por meio de políticas públicas ou
a articulação local, ok? Dentro desses pontos da dimensão de ancoragem para fortalecer e realizar, nós observamos aqui que no ponto de ancoragem a abertura ao trabalho em rede, ou seja, ele precisa envolver toda a comunidade. Então, ele sabe que ele precisa dessa abertura, né? Oportunizar o espaço da escola para que essas instituições também façam parte ali do trabalho educativo da escola. O ponto a fortalecer: transformar parcerias em ações permanentes. Que essas ações, né, que já acontecem, por exemplo, saúde na escola, né, entre outros, que venham fazer parceria permanente das ações na escola. E as ações a realizar, que podem ser discutidas, né, entre o gestor e o articulador, promover trocas interinstitucionais envolvendo a comunidade. Ou seja, se ela não envolve muito a comunidade, isso é um ponto que ela precisa realizar, ela precisa fortalecer, ela precisa trazer para dentro da escola. E que papel assumimos enquanto articulador? A professora Ângela, ela vai falar um pouquinho para vocês, que nós já falamos, né, sobre esse momento. A professora Ângela, ela vai falar um pouquinho para vocês esse papel que assumimos. E aí, pessoal, até agora, tudo certo? Tudo bem por aí? Então, como a professora Elaine trouxe aqui, obrigada, professora Elaine, aqui pela sua contribuição, pela sua aula, né, que nos ensina o tempo inteiro. Então, assim, hoje na condição de formadora junto com a professora Elaine, eu olho para o espaço da escola como um espaço de pertencimento, porque é o espaço de onde eu venho e de onde a professora Elaine também vem. Então, assim, quando a gente assume esse papel, como a gente coloca aqui no estudo de casa, esse papel de ser o tutor, o articulador, que vai ser o apoiador daquele gestor que está precisando, né? Eu até digo para a professora Elaine que esse nosso estudo de caso, ele é de uma escola que dentro do nosso prêmio nós temos um programa de práticas exitosas, né, de incentivo a boas práticas dentro da nossa política de governança, que é o Prêmio Excelência com Equidade. Seria aquela escola que não conseguiu atingir as suas metas na avaliação externa. Então, essa escola é a escola que a gente precisa olhar com muito cuidado, com muito carinho, fazer uma intervenção nesse espaço dessa escola, de modo que a gente possa estar lá, não para apontar aquilo que não deu certo, mas para fortalecer aquilo que a escola tem de melhor. E aí eu digo que o que a gente tem de melhor são as pessoas que estão dentro desse espaço, porque as outras coisas precisam colaborar para que o trabalho nosso, enquanto equipe, enquanto pessoas que compõem aquele espaço, seja sempre o melhor para garantir o sucesso das nossas crianças no seu processo de alfabetização. Então, assim, enquanto articuladores, o papel que a gente assume primeiro é um papel de escuta, né, professora Elaine? A professora Elaine colocou isso muito bem desde o começo. Um papel de escuta, um papel de a gente poder chegar lá e as pessoas sentirem que a nossa presença naquele espaço da escola, ela é uma presença para colaborar, para ajudar e não para apontar erros, porque os erros a gente já conhece. Agora a gente precisa olhar para eles como pontos de atenção, como questões que a gente precisa discutir, que a gente precisa colocar no nosso planejamento. E aí por isso que a gente traz aqui o nosso gestor como sendo essa liderança importantíssima nesse processo de discussão, de reflexão e de apontar quais são as alternativas que nós vamos ter enquanto equipe escolar para fazer o nosso trabalho acontecer e nós melhorarmos principalmente os nossos índices de alfabetização da nossa escola, que colabora aí, com certeza, para a melhoria do índice do nosso município, para a melhoria do índice do nosso estado e do nosso território brasileiro. Então, o que a gente traz aqui, professora Elaine? Qual é o nosso papel? O gestor, a gestora escolar precisa nos ver como aquele que vai apoiar na leitura e reflexão sobre as suas práticas. Nós estamos tão envolvidos com as nossas práticas que muitas das vezes a gente não para pensar sobre elas.
para pensar o quanto a gente precisa redirecionar, precisa retomar caminhos, né? Precisa replanejar a nossa rota enquanto gestor de um espaço escolar. Ajudar a identificar as evidências e definir as prioridades de desenvolvimento. Vocês viram que aí a gente sempre coloca a partir de cada uma das dimensões, a gente traz ali quais são os pontos que precisam ser fortalecidos e quais são as ações que precisam ser realizadas. São sugestões, mas, sobretudo, quem precisa pensar, quem precisa entender, visualizar isso, é o gestor e, principalmente, ancorado no diálogo constante com a sua equipe. Acompanhar o gestor na implementação das ações do PALI. Vocês viram que em um dado momento da conversa do articulador com a gestora da escola, ele diz assim, olha, eu posso ajudar você, né? Eu estou muito ansiosa, não sei como fazer, né? O gestor diz isso. E aí o articulador fala assim, olha, eu posso ajudar você, eu posso apoiar você a construir um plano de ação, de um plano estratégico para a escola, onde você vai pensar que ações você já estão desenvolvendo e que ações precisam ser fortalecidas, priorizadas dentro desse aspecto, para que vocês consigam olhar para essa dimensão, principalmente a questão dos resultados escolares que vocês estão tendo, né, os resultados de alfabetização que vocês estão tendo, e poder planejar ações mais efetivas para garantir a aprendizagem das crianças. E aí, o que o gestor faz? Eu topo, eu estou aqui para que a gente possa fazer esse trabalho, eu quero fazer, já estou ansiosa para fazer isso, já quero visitar alguma escola que tenha bons resultados, eu quero conhecer como é que esse gestor articula isso com a sua equipe, como é que ele articula isso com a sua comunidade. Então, a ideia desse trabalho nosso de articulador é essa aproximação e, principalmente, né, o nosso trabalho lá na escola, ele visa contribuir com a promoção da cultura de aprendizagem contínua na escola. Então, todos nós que estamos no espaço da escola, nós estamos ali para aprender. E muitas das vezes a nossa aprendizagem se dá entre nós, de uns com os outros. E você, né, parando para pensar, você que já está desenvolvendo esse estudo de caso que a gente tem aqui, esse articulador, ele está junto com o gestor da escola há 5 meses. A gente já tem aí 2 anos de caminhada na política e a gente está aprendendo todos os dias. Todos os dias que eu tenho a oportunidade de estar no espaço da escola, a gente vivencia uma dinâmica diferente. Porque a escola é movimento, a escola ela é feita por pessoas. A escola ela só tem vida, ela só existe porque ela tem pessoas. Porque um prédio sozinho, né, ele não diz nada, mas quando ele é habitado por pessoas que estão ali com um objetivo comum, com um objetivo muito bem traçado, com uma equipe gestora, né, que está ali alinhada com a sua equipe pedagógica, que está alinhada com o trabalho do professor, que acompanha o trabalho do professor e, principalmente, dá o suporte para o trabalho do professor, vocês podem ter certeza que isso tudo vai colaborar para que os nossos resultados sejam sempre os melhores, para que a aprendizagem das nossas crianças aconteçam de fato. Que a gente não espere chegar, por exemplo, às nossas avaliações externas para a gente ter um feedback, um raio-x de como que está o nosso processo ensino e aprendizagem, mas que isso seja uma pauta do dia a dia do nosso trabalho enquanto gestor, enquanto gestora, enquanto supervisor escolar, enquanto professor, o professor que está na sala de aula, que lida diariamente com os grandes desafios do processo de ensino e aprendizagem, esse precisa do nosso apoio. E para isso, nós também precisamos ser apoiados. E enquanto articuladores da política de alfabetização, nós precisamos fazer isso. Então é por isso que a gente procura fazer essa instrumentalização de vocês, né, com essa formação do Articula Pro Alfa. Então o objetivo é esse, não é ensinar, mas sim trazer pontos para que a gente possa estar refletindo juntos e ver também se esses pontos que a gente traz aqui, professora Elaine, se eles fazem sentido para o nosso trabalho. Então até aqui, até a nossa 7ª aula, a gente viu que muito do que a gente já tem trazido aqui, a gente já está fazendo na prática. Inclusive a utilização de instrumentais. E como é que está essa construção do PALI? Você já começou a construção do PALI com o seu gestor, com a sua gestora escolar, com os gestores ali da jurisdição na qual você atua? Ou ele já tem isso como prática, porque muitos gestores já têm o PALI como um instrumento de planejamento, como um instrumento de avaliação do seu trabalho, tá? E aí, passa aí para nós, professora Elaine, só para a gente já finaliza aqui, né? Então, o que a gente trabalhou hoje com vocês aqui, pessoal? Nós trabalhamos as dimensões 7, a dimensão 8 e a dimensão 9.
E aí, como eu disse lá no início para vocês, além dessas aqui, as demais dimensões que nós trabalhamos, elas se complementam. Então, são dimensões que se complementam. Não tem como a gente trabalhar dentro do espaço da escola com situações estanques. Elas se complementam no sentido de que nós vamos fazer, a partir do estudo, da imersão com o nosso gestor, nessas dimensões aqui da construção do seu plano de liderança, fazer com que o gestor escolar ele possa transformar os desafios em oportunidades de aprendizagem, em oportunidades de promover as melhorias necessárias na sua gestão. Então, liderar é formar, organizar e articular com intencionalidade e propósito. Porque todo o trabalho que a gente desenvolve no espaço da escola, ele é um trabalho que necessariamente exige de nós intencionalidade. A professora Elaine falou de um ponto muito interessante, que foi a questão da caminhada pedagógica. Eu vou fazer a caminhada pedagógica em que momentos? Se você tiver a oportunidade de fazer a caminhada todos os dias, que eu sei que na rotina que a gente tem, a gente não consegue fazer isso todos os dias, mas se você consegue fazer todos os dias, né, ótimo. Se você não consegue, mas estabeleça um período em que você vai fazer essa caminhada pedagógica. A cada caminhada, você vai ter um olhar mais apurado sobre determinada situação, sobre determinado ponto de atenção que você precisa trazer para o seu espaço de planejamento e pensar como é que você faz uma intervenção pedagógica, né? Então, aqui a gente traz também aqui que a liderança pedagógica ela é construída na prática. Então, não tem receita pronta, pessoal. Quando esse gestor, essa gestora for visitar o espaço de uma outra escola, ele vai ver que esse gestor vai trazer a experiência dele de prática. A gente faz as leituras, a gente traz referenciais teóricos, mas é a nossa prática que vai nos ensinando como a gente melhorar cada vez mais. Então, é construída na prática com reflexão, foco e colaboração. Não tem como a gente fugir disso. Professora Elaine, passa aí, a gente encerra aqui. Eu quero convidar a professora Elaine para entrar aqui, para vir aqui comigo, para a gente fazer o encerramento da nossa 7ª aula, mas dizer para vocês que essas 9 dimensões que a gente traz aqui, que a professora Elaine faz toda essa contextualização para nós, elas são para que esse gestor ele possa estar olhando para ali as dimensões que precisam ser atingidas, aquele lado do quadro, né? O lado direito do quadro que vocês veem ali das dimensões, que ele precisa refletir sobre a prática dele. Então, assim, olha, eu não consegui atingir ainda, então como que eu faço? Aí pensar estratégias. E muitas das vezes ele não vai conseguir pensar isso sozinho, envolvido em muita coisa, numa rotina que lhe toma o dia inteiro. Estar no espaço de uma liderança escolar, no espaço de uma escola, não é tarefa fácil. A gente enfrenta muitos desafios, vocês enfrentam muitos desafios. E aí o articulador, ao fazer essa imersão no espaço da escola, professora Elaine, com certeza ele traz de lá muito do que essa escola vive todos os dias. Então, assim, nesse sentido, eu passo a palavra aqui para a professora Elaine, para ela fazer as considerações também. A gente não termina por aqui, essa aqui é só a nossa 7ª aula. A gente vai ter material na plataforma para que vocês possam, a partir das 3 dimensões que nós trabalhamos hoje, para que vocês possam realizar as atividades, mas como a gente propõe lá no começo, nós combinamos com vocês no começo da nossa aula, a gente precisa da contribuição de vocês, da escrita, da reflexão de vocês, né, para que a gente possa melhorar cada vez mais e também ter esse olhar mais cuidadoso com relação ao espaço da escola e as dimensões que a gente trabalhou aqui. É verdade, professora Ângela, muito obrigada pela sua contribuição nesse trabalho. Eu fico muito feliz pela experiência, né, como você vem trazendo para a gente, colocando dentro, que a gente sabe que as dimensões, elas já acontecem dentro da escola, mas no correria do dia a dia, o gestor ele não consegue se ver ali. Então, quando você, articulador, vai lá na escola, acompanha, você está acompanhando ali os dados, o crescimento da escola, é muito gratificante. Esses dias nós recebemos uma ligação, né, uma mensagem de uma articuladora, né, Ângela, que ela chegou lá na escola e a escola não tinha perspectiva e hoje essa escola ela vai ser premiada, né? Então, assim, a felicidade dela não é só pelo trabalho que foi realizado, mas do trabalho daquele gestor,
de não ter desistido de si, né? Da sua liderança e nem tão poucos dos estudantes ali daquela escola. Então, assim, eu só tenho a agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado até aqui e vamos aguardar vocês no nosso seminário estadual, que já está bem pertinho, né, professora Ângela? Tá bem, o nosso Seminário Estadual de Educação. E aí, professora Elaine, só para a gente encerrar aqui, dizer que todo esse nosso material, né, nós estamos ancoradas aqui na metodologia do programa de tutoria do Itaú Social. Então, assim, né, a gente precisa também fazer essa referência à nossa fonte de pesquisa, de busca. Então, assim, tem todo um trabalho, todo o envolvimento da equipe da Secretaria de Estado da Educação. Então, a gente teve esse apoio com esse material. A professora Elaine tem trabalhado o material e esse material ele é referenciado em todas as nossas apresentações, tá? Então, o nosso muito obrigada a toda a nossa equipe, a nossa equipe aqui da Mediação Tecnológica também, que nos cede aqui o espaço para que a gente possa fazer esse momento da aula de tutoria. A gente vai ter também a nossa 8ª aula, a gente vai estar colocando lá no nosso cronograma de atividades para vocês. No mais, a gente agradece e conta com vocês, com as contribuições de vocês, as reflexões lá no nosso Classroom. Muito obrigada, até mais.